eu sou a Ana e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Entre Quatro Livros. Antes desse vídeo começar, eu já quero pedir desculpas, porque provavelmente a imagem vai piorar daqui pra frente, porque já tá quase escurecendo. Mas se eu não gravasse agora, eu não iria gravar. Então eu tenho certeza que vocês preferem a imagem mais ruinzinha do que ficar mais sem vídeos, né? Mais tempo sem vídeo. Se não fosse assim, não ia ter vídeo. Então, já peço desculpas aí. Como sempre, meu link geral da Amazon vai estar aqui embaixo. Comprando qualquer coisa com o meu link, você me ajuda muito, porque eu ganho uma pequena comissão em cima da sua compra e você não paga nada mais por isso. Então é uma forma bem legal de você patrocinar o canal sem tirar nada mais do seu bolso. Todos os livros que eu falar aqui hoje também vão estar com o link aqui embaixo. Em novembro do ano passado, mais ou menos, eu postei um TBR aí que várias pessoas duvidaram de mim, porque eu lembro que algumas pessoas duvidaram sim. E pra falar a verdade, até eu duvidei que eu ia cumprir aquela TBR, mas por incrível que pareça, foi a lista de livros que eu separei pra ler no mês que eu mais cumpri. Acho que eu não li um só. Nem lembro mais qual que era a lista, pra falar a verdade, então não lembro. Se você quiser ver o vídeo, vai estar linkado aqui em cima. Mas enfim, eu li muita coisa em novembro. Dezembro eu quis ser mais light, mas ainda assim as leituras fluíram também, mesmo que novembro tenha sido bem mais. Mas enfim, eu percebi que se eu quiser, se eu largar o telefone, eu consigo ler. Mas o problema é só largar mesmo. Então sim, esse vídeo vai meio que ser as leituras aí de novembro e dezembro. Porque eu vou fazer um só pra janeiro, senão ia ficar muita coisa. Não que janeiro eu tenha lido muita coisa também, mas aí ia ficar um vídeo gigantesco e eu não quero isso. Então vai vir o de janeiro aí, provavelmente nos próximos dias, devo gravar agora também. Um dos primeiros livros que eu li foi Lâmina da Assassina, da Sarah J. Maas. Esse é um livro de contos que a gente leu lá no grupo de leitura coletiva de Trono de Vidro, que é o Destronados, que eu faço parte aí desde o meio do ano passado, setembro, outubro, mais ou menos, alguma coisa assim. Mas enfim, a gente pegou esse Lâmina da Assassina pra ler depois que a gente terminou Rainha das Sombras, que foi o segundo livro da série, na ordem cronológica aí. E a gente pegou esse aqui pra ler porque a gente sabia que tinha vários contos aqui introduzindo personagens que vão ser importantes ao longo da série. Isso pra mim foi uma releitura, porque eu já tinha lido esse livro em 2018, mais ou menos. Eu não lembro se eu já comentei isso aqui no canal, eu já li até o Império de Tempestades, foi o último de Trono de Vidro que eu li inteiro. E quando eu terminei Império de Tempestades, eu li Lâmina da Assassina, então faltava pra mim só ler Torre do Alvorecer, que é o livro narrado na perspectiva do personagem Chaol, e foi por isso que eu não li, inclusive, porque na época eu não achava os pontos de vista dele tão legal quanto os outros, apesar de gostar muito do personagem. E aí que falta o Torre do Alvorecer, no caso, e o Reino de Cinzas, que é o último livro. Se você não quiser saber nada desse livro, não pegar spoiler nenhum, aqui embaixo vai estar as minutagens direitinho, então você pode pular pro próximo. Esse livro não foi nenhuma surpresa pra mim, porque eu basicamente lembrava de tudo que acontecia nele. Claro que foi muito bom reler pra poder ir pegar os contos e ver, tipo, a dinâmica que a assassina, que é a Celaena, a personagem principal da série, tinha com o Rei dos Assassinos, que foi quem criou ela. Eu lembrava que era um relacionamento bem tóxico, mas eu não lembrava que era tanto, e aqui mostra muito isso. Aqui nós temos 5 contos. O primeiro é Assassino e o Lorde Pirata, que eu gostei bastante, apesar de, tipo assim, ser um conto mais lento. As coisas que acontecem são bem legais. E principalmente isso vai vir a calhar agora no próximo livro que a gente vai ler, que é o Império de Tempestades, que a gente vai ler em fevereiro. Apesar de ser um dos contos mais, assim, lentinhos, eu gosto bastante porque ele ecoa muito na série depois. Apesar disso também, apesar de ser um conto que eu gosto, é que a gente vê a Celaena mais jovem. Ela tinha uns 16 anos, acho, nesse conto. E ela é extremamente suportável. Eu sempre gostei dela e eu sempre bato essa tecla no Destronados, que a Celaena é um dos personagens preferidos da minha vida, porque a Sarah nunca escreveu ela como uma personagem que é fraca. Se vê, tipo, sei lá, com a autoestima baixa, porque a gente tá tão acostumado com personagens que, ai, eu sou muito desastrada, ai, aquele homem não vai nunca olhar para mim porque eu não sou tão bonita. Não. A Celaena, desde o começo, ela fala, eu sou foda, eu sou incrível, eu passo a faca em todo mundo mesmo. Você vê ela tendo relacionamentos com homens aí, e em nenhuma parte desses relacionamentos, em nenhum dos relacionamentos, ela fica se questionando se ela não é boa o suficiente. Então eu gosto muito dela, eu gosto muito da autoestima que ela tem, de tudo que ela representa. Ela é uma mulher muito forte, claro que ela tem suas inseguranças,
com medo de ser covarde, e isso é algo que é tratado durante todos os livros de Trono de Vidro. Pelo menos até o terceiro, pra falar a verdade, no terceiro que é o Herdeiro do Fogo, mas eu vou chegar lá ainda. Aqui a gente tem ela muito, muito arrogante, porque ela foi criada por um cara que era arrogante também. Ela foi criada como meio que uma filha dele, que no caso é o rei dos assassinos. Criava ela como filha e ao mesmo tempo uma relação meio tóxica, porque também você via que ele tinha um interesse ali nela. Várias vezes a Sarah deixa claro que era um relacionamento muito confuso, que ele nunca se revelou como um pai, ele nunca se revelou como um amante, ou como um tio, ou como o que fosse. Mas você vê que é um relacionamento totalmente problemático. Ela mostra que ela era extremamente chata mesmo. Ela era uma jovem muito difícil de lidar. A gente vê que depois, em Trono de Vidro, é meio que socado isso. Claro que ela continua sendo orgulhosa, mas não é uma orgulhosa irritante. Ela só é segura de si. Aqui ela é muito chata mesmo, nesse primeiro conto. O segundo é Assassina e a Curandeira, onde a gente tem o encontro dela com a Irene, que eu também sei que vai ser importante. Eu já tomei spoiler já de Torre do Alvorecer, que é onde que ela vai aparecer. E a gente tem a dinâmica aí também da Irene ser uma curandeira. Quando a magia caiu lá em Adarlan, a Irene ficou sem os seus poderes de curandeira e era algo que ela sempre queria treinar, então ela não pôde. Você vê a dinâmica dela com a Celaena e eu não posso falar muita coisa, mas enfim, eu gostei muito desse conto. Já senti que a Irene é uma personagem extremamente foda, incrível, que eu vou amar ler. E estou ansiosa pra conhecê-la mais. O terceiro é Assassino do Deserto. E assim, minha gente, socorro. Tem muito plot, né? Tem umas reviravoltas nesse conto. E tem uma personagem também que é a Ansel. Que assim... me deu umas palpitações, sabe? Porque eu lembrava das coisas que aconteciam nesses contos aqui, mais ou menos. Mas esse, eu senti tudo como se fosse a primeira vez. E nossa, que conto incrível, foi o que eu mais, acho que é o que eu mais gosto nesse livro. Você vê aí a Celaena sendo mandada pra ser treinada no Deserto Vermelho, que é algo que ela sempre cita em Trono de Vidro. Ela foi treinada pelos assassinos lá do Deserto Vermelho, assassinos silenciosos, se eu não me engano que eles são chamados. É muito incrível você ver as técnicas deles, tudo aquilo. E é bem legal de verdade. Também vão ser pessoas que vão aparecer na série de novo. Muito legal o conto. E o terceiro e o quarto conto são o Assassino e o Submundo e a Assassino e o Império. Vai retratar aí a relação da Celaena com o Sam, com um cara que você sabe que já tá morto lá em Trono de Vidro. No primeiro livro ela fala isso. Então eu já tava assim, eu já sabia qual era o final dele, eu já sabia tudo que acontecia. Mas ainda assim eu fiquei bem... triste. Esse livro não me impactou tanto, mas no sentido de eu já tinha lido ele uma vez, então eu sabia tudo que acontecia, mas eu vi que quem leu pela primeira vez amou, teve alguns que abandonaram também, mas é isso. É um livro que eu gosto muito, inclusive eu acho essa edição linda. Esses últimos dois contos a gente vê bastante a relação da Celaena com a Rubin. O motivo dela ter ido parar nas minas de sal de Endover, dela ficar presa lá naquele inferno, e dela ser escravizada até ela ser libertada no comecinho de Trono de Vidro. Então é até legal se você quiser ler Lâmina da Assassinante, Trono de Vidro também, eu acho legal. Mas se você ler depois do primeiro livro, também fica de boa. Mas eu acho bem legal de qualquer jeito. É fundamental você ler isso aqui pra você ter até um apego a mais nos personagens que vão aparecer aí de novo na série. E no mesmo mês a gente leu também Herdeira do Fogo, que é o terceiro livro de Trono de Vidro. A gente leu ele como quarto, né, porque a gente leu o Lâmina da Assassina primeiro do que ele. E, pra falar a verdade, esse livro aqui você vê a Sarah expandindo o universo de uma forma totalmente diferente. Eu sinto que em cada livro ela expande um pouquinho o mundo dela mais, mas eu acho que nesse aqui ela chuta as portas mesmo e traz a fantasia. E a gente tem a Celaena no continente lá de Wendling, se eu não me engano, acho que é assim que chama. Ela foi pra lá porque o Chaol, no final de Rainha das Sombras, manda ela pra lá, né, faz toda uma manipulação pra ela ser mandada pra lá. E o que acontece? Nesse continente é onde tem os famosos feéricos, que são citados nos outros livros de Trono de Vidro como se fosse um mito. Mas agora a gente tá convivendo com os feéricos, a gente vê como é a magia deles mesmo. Agora a gente tá vendo os feéricos mesmo, o que eles são, a magia deles. Aí você vê um mundo cheio de seres, fadas, monstros também, né, cavernosos, vamos dizer assim. Nós vemos aí os feéricos, que são guerreiros extremamente altos, musculosos e toda aquela coisa padronizada que a gente sabe que tem nessa série. Também vemos aí semiféricos, que no caso, né, são os filhos féricos com humanos, que ficam lá naquela fortaleza onde a Celaena tá sendo treinada por um guerreiro também muito famoso entre os feéricos e até mesmo alguns dos humanos que se lembram ainda dos feéricos.
que é o Rowan Whitethorn. Eu gostei muito desse livro. Aqui também a Sarah coloca vários pontos de vista, além do da Celaena. Acho que tem pontos de vista do Dorian, do Chaol, do Aedion, que também é o primo da Celaena, que a gente descobre, né? Primo da Aelin. Tem também o ponto de vista, se eu não me engano, do Rowan, não tenho certeza, porque já tem uns meses que eu li, né? Nas partes que era o Chaol, assim, e o Aedion, eu ficava meio desanimada, mas ainda assim não foi um livro que eu achei lento. Essas partes eram um pouquinho lentas, assim, mas em geral eu li bem rápido. E esse livro eu acho extremamente importante pra série, pra mim é um dos meus favoritos, porque aqui a gente tem a Celaena se aceitando os erros que ela cometeu, aceitando o passado dela como princesa de Terrazen, ela se libertando do nome Celaena e assumindo o nome dela, Aelin. E foi uma das cenas, assim, que eu mais, assim, fiquei emocionada mesmo. A Sarah tem uma escrita bem gráfica, bem visual. Na cena em que tudo isso acontece, nossa, é maravilhoso, maravilhoso de verdade. É um livro onde você vai ver ela tentando aceitar o que ela é, ela tentando treinar também, porque ela chega nesse país aí e a rainha Maeve fala que ela tem que treinar para usar a forma férica dela, porque ela tá presa na forma humana. E féricos tem isso de poder trocar a forma para uma forma animal. E no caso, a forma animal dela é humana. Então a rainha Maeve quer que ela controle o poder dela, porque sabe que ela na forma férica tem o poder de fogo. Aí ela começa a treinar com o Rowan, mas isso envolve muita coisa. Enquanto isso, lá em Adarlan tá o Chaol junto com o Dorian, conversando lá pra ver o que vai acontecer. Ao mesmo tempo que ele organiza uma rebelião com a Aedion, que quer saber, que ouviu falar que a prima dele tá viva e tem toda aquela bagunça. E é um livro muito bom, eu gosto muito desse livro. É assim, a pontinha aqui do iceberg, porque aqui realmente a gente vai começando a ver os problemas que tem nesse mundo e assim, já é incrível. Vou parar de falar porque já tá aí com uns 15, 16 minutos já e eu não cheguei nem na metade dos livros. Outro livro que eu li também foi Corrente de Ouro, da Cassandra Clare, né? Vocês sabem que eu sou cadelinha dessa mulher, eu já tinha comprado o livro dela, esse aqui, na edição americana, no começo do ano passado. No meio do ano passado, foi até o primeiro vídeo do canal, foi um unboxing dele aqui, mas eu não cheguei a ler ele naquela edição, porque eu queria reler Peças Infernais pra poder pegar esse aqui. Pra quem não sabe, todas as trilogias, séries da Cassandra são independentes, mas esse aqui eu acho muito importante você pegar a trilogia Peças Infernais pra você ler antes, porque aqui são os filhos daqueles personagens, então você vai se arrepender, porque você vai pegar esse aqui pra ler primeiro, e depois você vai querer conhecer os pais deles, então não faz isso. Vai lá e lê a trilogia primeiro. Então, se você não leu a trilogia também, isso aqui é um spoiler, pula, meu filho, pula. Porque eu vou falar o nome dos personagens aqui, você vai ligar uma coisa na outra e vai descobrir a árvore genealógica de Peças Infernais, então pula. Mas enfim, aqui a gente tem a Cordelia Carstairs, que é a irmã do Alastair Carstairs, que são filhos do tio do Jen Carstairs, lá de Peças Infernais, que a gente descobre no final, viraram o irmão do silêncio. Virando o irmão do silêncio, ele não poderia ter filhos nem nada, então não continua a linhagem dele. A linhagem dele continua por causa do tio dele, digamos assim. E aí que a Cordelia, seu irmão e sua mãe estão chegando aí em Londres, porque você sabe que teve algum problema com o pai dela. E então eles estão indo pra Londres pra tentar, assim, se dar bem na sociedade, na alta sociedade de Londres. E quando ela chega lá, ela encontra com os amigos de infância dela, que no caso é a Lucy Arundel e o James Arundel também, que são filhos de quem? Tessa Grey e Will Arundel. Você sente o poder nesses nomes, não sente? Porque eu sinto estremecimento, o abalo sísmico. Eu achei incrível a escrita da Cassandra, eu sinto que é um dos melhores que eu li dela ultimamente, na questão de escrita, de fluidez, porque eu sinto que tem coisa acontecendo no livro inteiro, mesmo quando tá um pouquinho parado, assim, você tá muito curioso pra saber o que vai acontecer no final, então você continua. E aí o que acontece? Nesse livro aqui a gente vai descobrir que tem demônios saindo durante o dia, coisa que nunca foi possível em nenhum dos livros dela. Ai, carai. E além desses demônios também andarem durante o dia, eles também têm um veneno que ninguém tá conseguindo achar a cura. Então isso é um grande problema para os caçadores de sombras, que são a raça e que defendem o mundo desse mal. No caso, a Cordelia e todos esses personagens da Cassandra são caçadores de sombras, eles têm sangue de anjo, pra quem não sabe. O sangue de anjo é predominante, todo filho de caçador de sombra nasce caçador de sombra. Então eles têm esse dever de proteger todo mundo contra os demônios, inclusive o submundo também, que o submundo é composto aí por fadas, feiticeiros,
lobisomens e vampiros. Aqui a gente tá vendo que eles estão tentando estabelecer mais ou menos esse tratado, ainda não lembro mais ou menos como é que tá aqui. O tratado entre o submundo e os caçadores de sombras, de paz, no caso. Então aqui a gente vai ter a Cordelia se encontrando com o James, que parece que é o amor da vida dela. Desde criança ela sempre foi apaixonada por ele. E também ela se encontrando com a irmã do James, que é a Lucy, que elas estão prometidas aí pra ser para a batalha. E é engraçado porque eu já sabia quais eram personagens aqui. Quem acompanha o mundo da Cassandra sabe há muito tempo quem iam ser os protagonistas dessa série. E no caso eu lembro que eu já tinha um apego na Lucy Arundel. E aí nesse livro eu não gostei tanto dela quanto eu achei que ia gostar. Eu achei ela assim bem chatinha em algumas partes. Mas teve uma parte que ela ameaçou a Tatiana Blackthorne e eu falei, Jesus, minha deusa, pode me bater se quiser. Mas ainda assim eu sinto que ela vai amadurecer mais no futuro e que eu vou gostar mais dela. E eu gosto muito da Cordelia mesmo. A Cordelia, apesar de também ser um pouco inocente ali, até por causa das coisas da época mesmo, ela é uma personagem extremamente forte. Toda hora ela tá arrancando aquela espadona dela, cortando. Eu amo ela com aquela espada. A gente tem muito personagem cativante nessa história. A gente tem a Anna Lightwood, que é uma personagem lésbica aí. O primeiro contato que a gente teve com a Anna foi lá no livro O Fantasma do Mercado das Sombras, que tem um conto onde que ela se assume lésbica. Então acho bem importante você ler esse livro também, antes de vir pra Corrente de Ouro, porque você vai ter também a história do Matthew Fairchild, que é o filho da Charlotte com o Henry Branwell. E aí vocês vão ver por que o Matthew tá tão amargurado nesse livro também. Você vê que são vários personagens aí com problema, dá pra fazer um bolão e levar todo mundo pra terapia. A gente vai ver aqui também a repercussão que teve a Tatiana Blackthorne, que lá em Peças Infernais teve uma treta com o pai dela e com os irmãos dela. A gente vai ver os problemas aqui, as coisas dando errado aqui. O que aquilo fez na cabeça dela, o que aquilo fez ela fazer na cabeça dos filhos dela também. Então é bem legal. Eu gostei muito desse livro, mas eu tive algumas ressalvas que foram. Muita gente assustou que eu não dei 5 estrelas pra esse livro, mas porque eu sinto que a Cassandra vai trazer muito mais coisa na trilogia e que eu vou ficar louca mesmo, mas eu não sei. Eu gostei muito do livro, eu gostei muito do casal principal também, das cenas que tinham de interação dos dois. Eu ficava torcendo pra eles, mas ainda assim eu senti que eu tava lendo meio que a mesma coisa, sabe? Eu vi que não fui só eu que tive esse problema também, eu vi que algumas pessoas tiveram. Então, assim, apesar de ter visto que a escrita dela melhorou muito na questão de fluidez, eu sinto que muita coisa que parecia que era a mesma coisa que já tinha acontecido antes nos livros dela. Tem outro problema que o quê? Eu acompanho a Cassandra Clare nas minhas redes sociais desde os meus 15 anos aí, que foi quando eu comecei a ler os livros dela. E o problema é que aquela mulher posta muito spoiler dos livros dela. Sério, eu já tinha visto várias cenas aqui de Corrente de Ouro lá no Instagram dela, no Twitter dela. Então, assim, mesmo sendo um livro que lançou recentemente, ela continuou postando fanarts, essas coisas assim. Então acabou que isso estragou um pouquinho a minha experiência com o livro. Tinha coisa aqui que eu já fui supondo até pela roupa que os personagens estavam nas fanarts, assim, bem Sherlock Holmes mesmo. Isso estragou um pouquinho a minha experiência com o livro, mas eu ainda não dei 5 estrelas pra ele, porque eu sinto que vai vir muito mais coisa nos próximos livros, então eu tô guardando minhas 5 estrelas. Eu sinto que o próximo vai ser tombo atrás de tombo, então já tô aqui planejando pra dividir o próximo livro no cartão de crédito mesmo, pra ler ele em inglês, porque ele sim eu vou ler em inglês. Outro livro que eu li também em novembro foi O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. Eu sempre fui louca pra ler esse livro, porque saiu um filme também. O filme sempre me chamou a atenção, tanto o livro também, por causa da temática. E esse livro aqui vai tratar sobre racismo e violência policial. A gente vai ter aqui a história da Star, que ela tá aí saindo com um amigo dela de uma festa. Ambos são negros, e um policial para os dois e pede pro amigo dela que tá dirigindo sair do carro, e nisso o amigo dela é assassinado na frente dela. E a gente sabe que o amigo dela não fez nada, não foi ameaça nenhuma pra morrer daquele jeito. Então você vai ter que ver a Star tendo que lidar com isso, vendo noticiários aí alegando que ele era traficante, que ele estava portando arma no carro e várias outras coisas. Então você vai ver que a Star vai ter que se decidir se assume ou não que ela foi testemunha naquilo e sair contando para o mundo o que aconteceu de verdade. Também vê que a Star estuda num colégio privado lá, em que só tem brancos praticamente. Acho que na escola só tem ela e mais um adolescente negro. Então você vê que ela aí também se anula bastante para tentar caber ali nos padrões daquelas pessoas. Eu, como pessoa branca, é uma vivência que eu não tenho, obviamente. Tem partes que ela fala que, tipo, ela não pode falar em determinado tom com determinadas gírias, porque não seria bem visto pelos amigos dela. Então você vê ela tendo que se regrar ali, anular algumas partes dela pra caber nas deles, e isso é muito triste.
Esse livro traz várias discussões importantíssimas. Você vê o pai dela dando várias lições. Esse livro é um livro importantíssimo. Eu gostei muito dele. A Angie Thomas cria um núcleo familiar muito gostoso. Eu queria fazer parte daquela família. Eu queria, sei lá, chegar e fazer um almoço domingo, um churrasco com eles lá. Eu cria uma atmosfera muito bacana entre a dinâmica dos pais com a filha. É algo muito gostoso de ser lido. Mas eu ainda queria ter tido mais ainda tempo com a Star, mais coisas dela. Eu com certeza vou pegar outros livros da Angie pra ler, porque eu fiquei muito impressionada de verdade. E não vejo a hora de ver o filme também. Eu vou até ver se tá disponível em algum lugar pra me assistir, porque eu gostei muito. Esse livro me abriu os olhos pra muita coisa que citaram eu já sabia também, mas foi muito enriquecedor, de verdade. E aí minha última leitura de novembro foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, o famoso, o aclamado da Taylor Jenkins Reid. O que acontece? O meu problema foi justamente ele ser muito famoso, muito hypado, porque eu sinto que isso me fez ter uma visão dele que, na verdade, eu nem sei o que eu tava esperando. Eu esperava uma coisa assim, não sei nem explicar o que é. Quando eu peguei o livro, eu vi que não era nada do que eu esperava. Ele era muito melhor, sim, só que isso estragou um pouco a experiência pra mim. Foi um dos melhores livros que eu li na minha vida do mesmo jeito. Mas acho importante relevar que eu vejo que nem muitas pessoas falam sobre isso. Esse livro tem muitos gatilhos. Tem gatilho de pedofilia, ele tem gatilho de aborto, ele tem gatilho de violência doméstica, tem gatilho de bifobia. Eu não lembro muita coisa agora também, porque já tem um tempinho aí que eu li. Aqui a gente vai ter a Monique, que é uma repórter. Ela recebe a oportunidade direto da própria Evelyn Hugo, que foi essa atriz gigantesca nos anos 60. Ela recebe essa oportunidade de poder escrever a história da Evelyn Hugo. A Evelyn Hugo fala que só pode contar para a Monique e só pra ela, pra ninguém mais. Então você não sabe por que essa mulher simplesmente cismou que tem que ser a Monique. A Monique fica, claro, agradecida, porque, né, a Evelyn Hugo, ninguém sabe aí muita coisa dela, a não ser os bafões que saíam ao longo aí da carreira artística dela. Parece que ela não é nem de conceder entrevistas, essas coisas assim, então a biografia dela valeria milhões. Mas a Evelyn fala pra ela que só vai contar quando terminar todo o relato dela. E o livro é dividido através aí dos maridos dela, como se os maridos fossem capítulos, né? Ela coloca lá, o primeiro marido, tal coisa, o segundo marido, tal coisa. E aí você vai continuando. Como eu disse, esse livro não é nada do que eu esperava, mas ele foi muito mais. Esse livro toca, assim, vários assuntos. Nós temos a Evelyn, que é uma das personagens mais incríveis que eu já li. Você vai odiar ela nesse livro, você vai amar ela, porque você vai ver que ela é, sobretudo, humana. Humanos cometem erros e ela deixa desde o começo bem claro que ela não mudaria nada, porque tudo que ela fez foi em nome da família dela. A Evelyn é uma personagem, assim, que te ensina muito. Você termina o livro literalmente pensando, será que Evelyn Hugo faria isso? Será que Evelyn Hugo aceitaria essa situação? Ela é uma personagem extremamente forte, ela sabe o que ela quer. Ela não esconde os defeitos dela, ela assume todos eles. A Monique vai estar aí pegando a história dela pra poder escrever pra gente. Foi meu primeiro contato com a autora, com a Taylor Jenkins Reid. E eu fiquei chocada como quanto essa mulher escreve bem. Livro assim, curto, dá pra ler rapidinho. Eu li devagar porque foi uma leitura coletiva, né? Eu fui chamada pelo Edu do Literamundo. Então lemos juntos eu, ele, o Abner, a Ana Caru e a Clara, se eu não me engano. Acho que foram essas pessoas. E foi incrível poder discutir com eles e criar teorias de qual seria o final. E assim, eu fiquei muito chocada com a escrita da Taylor mesmo, porque cada finalzinho de capítulo assim que ia passar pra outro, jogava uma bomba, sabe? Tipo, ai, tá tudo bem, tudo maravilhoso no casamento. E aí, tipo, numa frase final ela vira e fala, e aí foi aí que eu caguei com tudo. E aí tem toda uma reviravolta vindo. E às vezes tem um casamento dela que você tá vendo que tá dando certo ali, mas você fica, tá, mas esse não é o sexto marido ainda, não é o sétimo. Então tem coisa errada pra dar. E é muito incrível todo o contexto que a Taylor cria aqui pra gente. Você realmente acredita que a Evelyn Hugo é uma personagem real. Claro que ela foi baseada em algumas atrizes, se eu não me engano já me falaram que ela foi baseada até na Mary Morrow. Mas assim, igual ela, a gente sabe que não tem. Não existe essa mulher aqui. E a gente sofre pela existência dela não ser real. O livro também tem várias reportagens colocadas aí no meio dos escândalos que acontecem na vida dela.
Você vê muita intriga de Hollywood aí, como que ela fez pra ter essa carreira, porque você vai pegar a Evelyn lá desde os 13, 14 anos dela, até ela chegar nos 60, 70, não sei, nos dias atuais, que é quando ela tá contando a história pra Monique. Fiquei muito triste pelas coisas que ela teve que fazer, sabe? Pelas coisas que ela se propôs a fazer. Como mulher, ela se sentiu obrigada a fazer. Eu me identifiquei muito com a Evelyn em vários aspectos que ela narra aqui. Você vê uma mulher que não conhecia outro caminho pra conseguir as coisas, a não ser se usando o próprio corpo, usando sua própria imagem. Isso dói muito, é triste de ser lido. E não é só isso também, ela tem... o livro toca muita coisa, eu não quero falar muito, eu quero que vocês leiam isso aqui, quero que vocês se surpreendam, que vocês chorem. Eu fiquei acabada, é um livro favoritado pra mim, é um dos meus preferidos, com certeza eu vou reler ele em breve. Foi aqui que já começou minha ladeira a descer, sabe? Eu não dei 5 estrelas pra ele, acho que eu dei 4,5. Nem sei porquê. Agora eu não sei explicar meu surto, não me cancelem. Teve algum motivo, mas agora que eu não tô nem lembrando o motivo, provavelmente depois eu vou subir. Mas enfim, o que eu falei mesmo que não foi tão bom foi isso das expectativas. Mas não é culpa do livro, mas ainda assim estragou um pouco pra mim. E aí o final desse livro, eu fiquei segurando o choro, sabe? Não chorei, eu fiquei com vontade de chorar, mas aí acho que no final escorreram umas lágrimas sim. A Taylor acabou comigo e é isso. É um livro perfeito, eu recomendo muito, de verdade. Eu tô com vontade de ler de novo só pra sofrer. E como eu disse, foi ali que a minha ladeira começou a descer. Não satisfeita de já ter sofrido, né, com Evelyn Hugo. Vocês acompanham as lives que eu participo, as que rolaram lá no canal da GF, se eu não me engano foi naquela semana que ele só fez live. Em toda live que eu aparecia eu falava, quero muito este livro, quero muito ler esse livro, acho que vou dividir esse livro de 50 vezes no cartão e vou dar calote no cartão, não vou pagar o cartão. E aí que ninguém tava aguentando mais ver eu falar desse livro. É um livro que saiu em 2020, no finalzinho ou no meio, não sei, de uma das minhas autoras preferidas, que é o famoso The Invisible Life of Ed LaRue, da V.E. Schwab. A história que esse livro é um negócio muito louco, e eu vou tentar não falar muito dele aqui, porque eu quero trazer uma resenha falando sem spoilers, com spoilers, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre esse livro. Mas ele vai ser publicado aqui no Brasil pela Galera Record esse ano ainda, se eu não me engano é no segundo semestre. Então tô me segurando aí pra não falar nada sobre ele, pra deixar pra uma resenha. Mas se vocês quiserem, eu adianto a resenha um pouquinho antes aí do lançamento do livro. A história com esse livro é muito surreal, porque eu acompanho a Vi nas redes sociais dela. Então, desde que ela anunciou esse livro, não sei porque essa capa me chamou muita atenção. E dá pra ver que, tipo assim, é uma capa básica, é um preto aqui com essas coisas. Mas eu falei, meu Deus, esse livro tem alguma coisa. E eu não gosto muito de ler sinopse e ficar sabendo sobre o que se trata o livro, mas só ali já me deu tiriça, já me deu uma vontade. E aí que acontece que a Clara, do Clara Decol, Clarinha, minha amiga, fez uma resenha sobre esse livro e ela despertou a chama da Victoria Schwab em mim, entendeu? E aí depois, pra completar, o Rick também fez uma resenha desse livro, o Rick do Explorer Books, e aí pronto, acabou. Eu não aguentava mais, e aí toda live que eu ia participar tinha alguém lendo esse livro, e tinha alguém falando que chorou, e tinha foto do povo mostrando que chorou também, eu não aguentava mais, eu já tinha decidido. No dia eu falei assim, vou comprar esse livro, assim que encerrar essa live eu vou comprar ele, vou dividir. Acabou a live, eu fui lá na minha lista de desejos, ele tinha sumido. E o Alisson tinha comprado ele pra mim. Ele chegou com poucos dias aqui em casa. Teve unboxing no Instagram, tá salvo lá. Eu chorei. Depois, quando eu fui ler, eu chorava de novo. Eu gritava durante a leitura, mas enfim. Sobre o que vai tratar The Invisible Life of Ed LaRue, que provavelmente vocês já ouviram falar aí dele no Booktube. Se ainda não ouviram falar, vão ouvir falar muito, porque eu tenho certeza que esse livro vai estourar aqui no Brasil. O livro vai tratar a história de vida da Ed, como pode falar o título, né? A vida invisível de Ed LaRue. O livro começa com ela em 1714, na França, em Villon, se eu não me engano que fala. Eu não sei nem se vão traduzir isso, não sei como é que vai ficar, porque eu li ele em inglês e também fui ouvindo audiobook no Audible, e foi inclusive o que me ajudou a ler esse livro. E aí que a Ed, desde o começo, você vê que é uma criança, assim, que se mostra extremamente sonhadora, que quer sair daquela vila, que ela quer ver o mundo, ela quer conhecer tudo, mas ela é sempre impedida pela mãe. O pai dela até leva ela algumas vezes, assim,
pra sair da vila, mas a mãe não gosta. Você vê que é uma pessoa que quando crescer vai sair daquela vila de alguma forma. Mas quando ela cresce, infelizmente, isso não acontece. Eu não lembro a idade mais ou menos, se é com 18 anos ou 17, não sei. Ela recebe uma proposta de casamento e naquela época não tem isso meio que a da moça aceitar ou não. É de um cara que já tem um monte de filhos já, ele queria ela como esposa, mas pra ela cuidar dos filhos dele mesmo. Então ele é daquele vilarejo, ele faz a proposta aí pros pais dela, os pais dela dão a mão dela em casamento. E aí ela se vê presa entre ter que ficar na vila que ela sempre quis fugir. Ser presa a alguém que ela não gosta, que ela não conhece. Ser presa a tudo que ela não queria que representasse a vida dela. E no meio disso tudo ela tem amizade com uma senhorinha dessa vila, que eu nem lembro mais o nome. Essa senhorinha sempre fala pra ela que ela tem que orar para aqueles deuses lá da luz durante o dia. Vai lá e enterra algo que é muito importante pra ela, como se fosse uma oferenda, e que esses deuses vão responder ela. Então ela tenta fazer isso, tenta de toda forma. E a senhorinha também sempre fala pra ela, nunca faça isso depois do anoitecer. Nunca faça isso ao entardecer, né, quando tá começando a escurecer. Porque não vão ser os deuses da luz que vão atender o seu pedido, e sim a escuridão. Bem, naquele desespero dela fugir de casa, fugir no dia do casamento, ela começa a orar, orar, orar. E ninguém atende ela e ela não aguenta mais, ela tá desesperada. Quando ela vê, já é a noite, quem atende não é bem o deus da luz, é o capiroto. Na verdade, eu achava que era o capiroto, aí quando você lê, você entende também que é só entidade daquele mundo lá, daquele universo. É uma força da natureza, sombria, e não posso falar muita coisa, você tem que ler pra você entender. E aí que esse ser sombrio pergunta pra ela o que ela quer. Eles podem fazer um trato. E ela só fala que ela quer ser livre, que ela quer ver o mundo inteiro, que ela quer conhecer o mundo inteiro, que ela quer viver muito, que ela quer viver sem amarras, porque aquelas coisas que iam acontecer com ela estariam amarrando ela à vila, e ela não queria isso, ela queria viver sem amarras, ela queria conhecer o mundo inteiro. E como o cão é muito bem articulado, ele dá isso pra ela, mas de uma forma distorcida que agrade ele também. Ele torna ela imortal e em troca pega a alma dela. Como consequência, todos que conheciam a Ed esquecem totalmente dela. Assim que ela conhece uma pessoa também, a pessoa vira de costas, a pessoa já esquece dela. Ela não consegue escrever o nome dela, ela não consegue fazer nada que deixe, de certa forma, uma marca dela naquele mundo. Então ela é um ser imortal que vai passando aí por 300 anos. A gente vê a vida dela ao longo de 300 anos, então vai alternando entre o passado e entre o presente em 2014 em Nova York. E você vai vendo aí a vida da Ed, como que foi ter que lidar aí com esses 300 anos de solidão, onde que ela podia conhecer uma pessoa, por mais incrível que a pessoa fosse, que se esqueceria completamente dela do mesmo jeito. Você já vai pro livro sabendo o que acontece, tá na sinopse, não é nenhum spoiler. Você sabe que todos esquecem dela, mas que vai chegar um dia que um rapazinho vai se lembrar dela. Você vai pro livro sabendo dessas coisas. Eu fui pro livro sabendo dessas coisas, mas ainda assim, a Victoria tem uma escrita que é óbvia e te soca na cara. Muita gente reclama, que acha até um pouco repetitivo o começo do livro, por sempre ter essa coisa de, ela vai lá, conhece uma pessoa, a pessoa esquece dela. Ela vai lá, se apaixona pela pessoa, ela até sai várias vezes com essa pessoa. Fica em meses saindo com essa pessoa e, obviamente, a pessoa sempre esquece dela no final do dia. Tipo, ela pode dormir com essa pessoa, no outro dia de manhã, quando a pessoa acorda e olha pra ela, não reconhece ela e sempre tem aquele momento constrangedor. Então você sabe que acontece isso, mas da mesma forma, você vai chorar toda vez que isso acontece. Várias pessoas você vê que ela tem a química ali, que aquilo poderia ter uma amizade incrível, ou que aquilo ali poderia ter um romance maravilhoso também entre as pessoas, que poderia ser algo duradouro, mas que não dura, porque as pessoas se esquecem dela e você sofre com isso, você sofre junto com a personagem. E aí fica nesse ciclo, ela conhece a pessoa esquece dela, ela se apaixona pela pessoa, continua saindo, a pessoa vai se esquecendo dela, e aí você vai ver a Ed tendo que se adaptar com esses problemas aí da maldição dela ao longo desses 300 anos. Claro que ela acha alguma brecha aqui e ali. No começo desse livro tava muito... não sei, eu tava gostando da história, mas eu tava achando meio arrastada. Nos livros da Victoria que eu já li, até o momento eu já li 5 livros dela, que foram 3 da trilogia Um Tom Mais Escuro de Magia, The Invisible Life of Ed LaRue, e em janeiro eu li Vilão. Vilão foi o único que eu não achei isso, mas esses outros 4 livros, né, incluindo esse aqui, eu sinto que todos esses 4 livros têm esse começo mais arrastado, que é lento, que nem todo mundo gosta, mas que é extremamente importante para a construção do livro. Porque durante esse tempo que você acha que as coisas estão arrastadas e repetitivas,
ela vai colocando coisas ali e construindo o seu próprio tombo. Porque quando todas as coisas que ela colocou ao longo desse começo se conectam, a bomba explode. Então muita gente reclamava que até o Henry aparecer, né, que é o cara que vai se lembrar dela, achava o livro muito lento, muito chato. Pra falar a verdade, na minha experiência, eu estava gostando muito, mas mesmo quando ele apareceu, eu continuei achando que tava meio que a mesma coisa. Tava uma leitura um pouco assim, não sei se era porque eu não tenho o costume de ler em inglês, então, tipo, quando eu pegava esse livro pra ler, eu acho que eu demorei mais ou menos uma semana pra ler, mas ainda bem que eu fiz isso. Eu só lia ele quando eu podia ouvir o audiobook também, porque tinha muitas palavras que eu vi que quando eu lia sozinha eu não entendia muito bem, mas quando eu lia e ouvia a pronúncia correta, aí sim eu entendia. Mesmo quando chegou nessas partes desse personagem, eu ainda tava achando o livro um pouco assim, e eu falei, meu Deus, eu tô gostando muito do livro, mas será que ele não tá vindo aí? Comecei a entrar um pouco em pânico. Eu falei, não acredito que eu fiz aquele escarcéu pra não gostar do livro no final. E aí que aconteceu que eu comecei a me identificar extremamente com o Henry. Eu não posso falar exatamente o que é. Eu nunca me vi tão escrita quanto a Vi colocou aqui nesse livro, como ela narra. Naquela época, tudo isso eu já me vi muito nele, eu entendi muito o lado dele. E foi engraçado porque no começo eu não gostava tanto do personagem, não. Algumas atitudes dele eu não entendia, mas depois que você entende, você sente o baque, sabe? E eu me identifiquei muito com ele na época que eu li. Isso foi no comecinho de dezembro que eu terminei esse livro. E agora, na situação atual que eu estou, tô me identificando mais ainda, tô sofrendo mais ainda. Provavelmente vou pegar esse livro pra ler de novo. E aí que eu tava nessa de, será que eu não estou aproveitando? Será que eu não tô entendendo tanto o livro assim? Que eu não tô gostando tanto? E aí, gente, fui caminhando pro meio assim, e eu fui vendo que eu tava ficando doida, que eu queria saber o que era o final, e eu não conseguia mais largar o livro. E chegou no final, o final desse livro, quando você fecha ele, você, até essa edição aqui, quando você olha, você entende, não sei se vai dar pra ver, mas tem esses pássaros aqui, a lombada é simplesinha, e aqui tem a constelação, que no caso, essa constelação faz parte da história porque a Ed tem essas pintinhas assim, no rosto dela, então é como se fosse uma constelação própria que ela tem. E aí que eu terminei esse livro, eu não tava conseguindo nem chorar mais. Nem chorar. Eu cheguei num ponto que eu fechei o livro que eu tava seca. E refletindo sobre toda a minha existência. Eu mandava foto pros meus amigos falando, gente, eu não tô conseguindo nem chorar. Ele me esgotou. Ele me drenou emocionalmente. Apesar dele ter essas partes mais lentas, eu dei 5 estrelas, eu dei favoritado. Porque eu sinto que foi mesmo pra construção da história. Esse livro se tornou o meu favorito da vida. Eu nunca consegui falar um livro que fosse, tipo, o favorito da minha vida. Esse aqui é. Também vi uma resenha ultimamente que saiu aí da Cindy, que é uma booktuber americana, falando desse livro, falando que ele podia ter mais representatividade, e eu concordo com ela nisso também. Que é uma história que tem 300 anos, a gente vai passando por vários personagens ao longo desses 300 anos, e a gente não tem tanta representatividade aqui. Então eu concordo muito com ela nesse quesito. A única coisa que eu discordei um pouco foi algumas coisas que ela falou sobre a narrativa, que ela podia ter mostrado algumas coisas históricas. Eu não acho que o livro é sobre as coisas que aconteciam ao redor. Pra mim, a história é entre a Ed, o Henry e o cara que ela fez o pacto, aquela entidade que ela fez o pacto ali. Ele acaba sendo um personagem também muito presente na vida dela, porque todos os anos ele vai lá querendo saber se ela tá pronta pra entregar a alma dele. Então ele acaba sendo um personagem recorrente ali. Então você vê meio que a dinâmica entre esses três, você não tem muita descrição de nenhum outro personagem, você não vê a aprofundação de história de ninguém, a não ser desses três personagens. Você não vê a Victoria colocando nada sobre o tempo que ela tava. Então eu acho que o livro é sobre isso, é só sobre eles. Apesar da Ed ter passado por eras, você não vê a Victoria colocando nada sobre os acontecimentos daquele ano que ela tava. Mas sim é um livro que realmente podia ter mais representatividade. A gente vai ter que descobrir por que esse cara consegue se lembrar dela também, o que ele tem de especial, se ele também vai continuar se lembrando dela, porque vai que ele esquece uma hora. Não vejo a hora de sair no Brasil pra todo mundo ter acesso a esse livro. Eu sei que muita gente correu pra ler ele em inglês, quem consegue. Na época também eu vi que o e-book dele em espanhol tava de graça na Amazon. Então muita gente foi arriscar até ler em espanhol. Eu não fui, porque né, mi espanhol é muito tatá. Dei a sorte de receber esse livro também, de ganhar esse livro. Não vejo a hora dele sair no Brasil pra todo mundo conhecer essa história, que acabou com a minha vida. Acaba com a vida de todos que leem, e ainda assim a gente fala, por favor, leiam esse livro. Outra leitura que eu também tive em dezembro, no fim do ano, foi A Face de Guinevere, da Kiersten White. É um livro que é meio que um reconto da história do rei Arthur, só que narrado pelo ponto de vista da Guinevere, que é uma pessoa que está sendo mandada para se casar com o rei Arthur,
logo depois dele se tornar o Rei Arthur, por causa da espada. Quem conhece a história do Rei Arthur sabe muito bem do que eu tô falando. Mas também, se você não conhece, não tem problema, porque a Kirsten vai ambientar as coisas aqui de forma que dê a entender a história. Aqui a Guinevere tá indo casar com o Rei Arthur, lá em Camelot, que foi um reino que foi proibido de ser utilizada magia nele. Até o mago Merlin, que sempre ajudou Arthur, foi banido desse reino por causa das práticas mágicas dele. Então a Guinevere é meio que mandada pra lá, no lugar de outra pessoa. Ela não é a Guinevere de verdade, você não sabe nem o nome dela. Então ela toma o lugar dessa Guinevere e vai pra lá com a missão de proteger o Rei Arthur, porque tem uma ameaça mágica chegando em Camelot. E aí ela tem essa missão de proteger ele e todo o reino. É uma história que eu não sabia muito bem o que esperar dela. Eu fui lendo, criando algumas teorias absurdas, pra falar a verdade, sobre a identidade da Guinevere, sobre os poderes dela. Então eu não sabia muito bem onde que a autora tava levando. Chegou ali pro meio do livro, eu tava gostando muito da narrativa. Mas quando eu terminei, eu entendi sobre o que era. E tem um acontecimento aqui que eu entendi, eu fui ligando com a história do Rei Arthur, eu simplesmente surtei. Eu achei incrível. É uma leitura muito gostosinha, a construção de mundo é muito legal. É aquela coisa medieval, com briga de espadas, mas também com aqueles toques de magia ali, quando permitidos. Isso aqui, se eu não me engano, é uma trilogia. Ou é uma série, mas eu sei que o segundo livro já saiu lá fora. Vejo a hora de já sair aqui no Brasil, mas dependendo se demorar muito, eu acabo pegando ele em inglês mesmo pra ler. É um livro que tem uma vibe bem gostosinha, acaba rolando um triângulo amoroso ali de leve, mas eu sinto que o próximo livro vai ser bem melhor do que esse ainda. Eu gostei muito das coisas, assim, da noção de mágica que esse mundo tem. A Guinevere pega, tipo, o fio de cabelo dela e trança com ferro pra poder fazer as coisas, pra poder criar mágica. Eu achei muito legal o conceito que tudo isso traz. E eu não vejo a hora de pegar o próximo livro. Tem uma série que é bem antiga, que eu sempre quis ler, mas eu nunca tive a iniciativa de pegar os livros pra ler, que foi Estilhaça-me, da Tahereh Mafi, que foi a Ana Caru, maravilhosa, que me deu esse livro, porque eu coloquei toda a série lá na minha wishlist. Esse livro já é bem antigo, acho que ele é de 2012, mais ou menos. Então, se eu tivesse lido naquela época, eu tenho certeza que eu teria gostado bem mais. De uns tempos pra cá, eu estou percebendo que eu não tenho tanto mais apego a YA, né, jovem adulto, como eu tinha antigamente. Mesma coisa ali em diferentes mundos. Eu quero umas construções diferentes, então tô migrando aí, tentando pegar umas leituras mais diferenciadas. Mas aqui em Estilhaça-me a gente vai ter a história da Juliette. E eu não conseguia ler Juliette sem pensar no óculos, gente. Eu não aguentava, eu não conseguia, meu cérebro não funciona muito bem. Acho que ela tá trancafiada aí no manicômio. Você sabe que ela não pode encostar em ninguém, mas ela já tá aí, acho que há 1 ano, se eu não me engano, trancada, sem contato com ninguém. Você não sabe se ela tá doida de verdade, mas ela faz esses questionamentos. Até que alguém coloca um cara pra dividir cela com ela. E ninguém pode encostar na Juliette, porque toda e qualquer pessoa que encostar nela, mesmo que seja só de leve, vai sofrer uma dor horrível e, dependendo, pode até morrer. Você não sabe muito bem por que ela tem esse poder. Ela considera uma maldição. E isso acaba despertando a atenção do restabelecimento, que é tipo um exército que tem aí, que está comandando esse mundo, que inclusive é uma distopia esse livro. Foi algo que eu não gostei tanto no livro, foi que eu não entendi muito bem aquele universo. Parece que festas comemorativas, tudo isso foi esquecido, foi proibido por aquele restabelecimento e por tudo, para manter a ordem, segundo eles, né? Bem uma ditadura mesmo. E aí que o restabelecimento olha pra Juliette como uma potencial arma, né? O general, se eu não me engano, do restabelecimento mesmo, que chama ela. E você vai ter que ver ela tentando se decidir se vai querer continuar trancafiada ou se vai ser usada por restabelecimento, provavelmente por uma coisa ruim, porque o poder dela só sabe trazer dor para outras pessoas. Mas eu quero sim continuar lendo essa série. Eu gostei muito do livro, apesar de não ter essa construção do mundo toda e de ter um romance assim que eu não sei se é porque eu já tomei alguns spoilers sobre quem que fica com ela, sabe? O romance não me desceu tanto, eu ficava com assim, sei lá, achei meio bobinho, não sei se é porque realmente já tô velha demais, não sou mais o público-alvo desse livro. Quero continuar, porque eu quero conhecer mais daquele universo, querendo ou não, quero saber o que acontece com a Juliette também. E além disso, eu achei um livro extremamente gostoso de ser lido, ele tem a escrita muito fluida. Eu demorava a pegar ele, mas toda vez que eu pegava ele ia, tipo, 50 ou 80 páginas embora, então ele é extremamente rápido de ser lido. A diagramação dele ajuda bastante também. Então, com certeza, eu vou pegar os próximos livros pra ler em 2021, porque eu quero ler toda essa série ainda esse ano. O último, mais não menos importante, foi Rainha das Sombras, Bem de Trono de Vidro, o 4º livro. Eu li Contos Tronados, a gente teve a live de discussão desse livro, acho que no comecinho de janeiro, se eu não me engano, foi lá pro dia 6. Esse livro aqui é só simplesmente o melhor livro pra mim até agora. Eu amei Herdeira do Fogo, mas eu sinto que esse aqui é melhor em, assim,
escalas grandiosas. A gente vai ter a Aelin voltando para Adarlan, separada do Roland, que você já sente assim a dor, sabe? Não vê a hora dele voltar a encontrar com ela. Você vê ela indo de encontro aí com Chaol, que você sabe que teve aquele término assim, né? Muito pacífico, né? Final aí de Rainha das Sombras. Você também vê o Dorian, que tá preso com o Príncipe Volk dentro dele, sendo controlado pelo rei de Adarlan. O primo dela também, que já foi general de Adarlan, tá preso também, porque o rei tá usando ele de isca pra ver se atrai a Aelin para direto o castelo de Adarlan, já que ele vê ela como uma potencial ameaça, que ela quer ter uma revolução aí pra tomar o trono de Terrazen de volta. E claro que ela faz o plano todo baseado em que ele não reconhece ela ainda. Ela tava usando o nome de Celaena, ela foi campeã do rei, ela vem toda disfarçada, tal, com o cabelo cortado, ela pinta ele de ruivo pra tentar dissociar Celaena de Aelin, que são a mesma pessoa. Meio que tá todo mundo aí na cagada, ela tem que resgatar o primo dela, ela tem que tentar achar o colar de Orin, tá com a pedra de Word dentro dele e tá com o Arobin, então ela ainda tem que conversar com esse cara que foi escroto com ela a vida dela inteira, que ela não vê desde que ele mandou ela lá direto para as minas de sal de Endover. Você tem que ver ela aqui tentando se ajeitar com o Chaol, resolvendo as diferenças deles, ao mesmo tempo em que do outro lado, lá do reino, você tem a Manon Blackpink, que é uma das personagens mais incríveis que eu já li. E aí que tem todos esses pontos de vista e tudo que acontece nesse livro é incrível. Esse livro é cheio de reviravoltas. A Aelin se mostra uma personagem extremamente inteligente. Ela prova pra gente que ela é extremamente inteligente. Tem que aprender a trabalhar também em conjunto, porque ela tá acostumada a ser sozinha a vida inteira e fazer tudo sozinha. Mas não quer dizer que ela vai abrir o jogo mesmo. Eu não quero comentar muita coisa, mas esse livro é tombo atrás de tombo. Você vai ter muita coisa acontecendo aqui. Você fica preso do começo ao fim, mesmo ele sendo um toletão. No final dele já dá vontade de você pegar ele correndo pra Império de Tempestades, mas estou me segurando, porque agora em fevereiro a gente vai ler ele. Mas enfim, é um livro muito bom. Pra mim é o melhor da série até agora, de todas as formas possíveis. Todos os plots que acontecem aqui, os pontos de vista também são muito legais, eles são mudados na hora certa, de forma que você fica louco com as coisas que acontecem, e assim, perfeito, 5 estrelas, favoritado. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Também ativar o sininho de notificações para você receber tudo do canal assim que sai. Meus links vão estar aqui embaixo, então é isso. Um grande beijo e até a próxima. Hoje a bichinha falou pra caralho.